Olá, meus amigos do Kizomba, estamos aqui com uma estreia, o APJ, o encontro de pessoas que, junto a mim, vão perguntar a outro convidado. Hoje, o nosso programa para estrear, com certeza, deveria ser muito especial. E o nosso convidado aqui é o Alberto Flores, o tão conhecido dos batuqueiros aí, Beto do Grande Axé. Quem vai perguntar junto a mim é um dos donos da casa aqui, onde nós gravamos, o Ilê de Oxundocó, o pai Augusto de Oxalá, e também o nosso convidado, o Henrique Alabê, Henrique de Chapanã. Obrigado pela presença de todos e eu quero começar já te agradecendo, Beto. Primeiro agradecendo pela tua presença e agradecendo pelo teu trabalho, né? Que se nós estamos aqui hoje fazendo esse trabalho, a gente também deve um pouco a ti. Obrigado, Israel. Não há o que agradecer, pelo contrário, né? Me sinto honrado de estar aqui. Boa noite, Israel. Boa noite, Augusto. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, vamos começar falando de religião, então. Onde tu conheceu religião pela primeira vez e quais as tuas lembranças dessa época? Israel, eu fui criado pela minha avó, que tinha um centro de Umbanda, uma terreira de Umbanda, em Santa Rosa. Então, na verdade, a Umbanda, a religião, eu conheço desde que era pequenininho, principalmente a Umbanda. A nação mesmo, eu só comecei a ter mais conhecimento de nação em 1971 e fiz o meu primeiro bori. E fiquei com o bori por um bom tempo. Eu só me aprontei há uns 14, 15 anos atrás, aqui no Ilê Oxundocó, com a mãe Viviane de Ançã, que é minha atual Iororixá. E pai Beto, me diz uma coisa, quantas casas mais ou menos assim tu estima, que eu sei que a tua história é longa, que a gente já se conhece de algum tempo, mas quantas casas mais ou menos tu já estima que tu visitou? Gugu, sinceramente não sei te dizer, mas vamos botar aí umas 2, 3 mil casas aí, ou mais. É bastante. É, muito tempo. Questão de religiosidade, assim, o senhor quando resolveu se aprontar, foi uma decisão sua, uma questão de necessidade, o senhor passou por algum problema de saúde? Normalmente as pessoas dizem que eu busquei a religião por ter algum problema de saúde, eu busquei meu apronte porque aconteceu alguma situação na minha vida que me levou a essa situação, ou o senhor decidiu isso, que já era um objetivo da sua vida? Não, eu quero me aprontar na religião, eu quero seguir os fundamentos, eu quero ser um babalorixá, enfim. Na verdade, como eu te falei, eu fiquei com o bori por muitos anos, né? E talvez estivesse até hoje com o bori. A iniciativa do apronte, na verdade, foi da Mãe de Santo. Quando eu cheguei no salão para o corte, já tinha tudo pronto, foi uma iniciativa da Mãe de Santo. Ela me disse, não, Beto, mas como justamente tu visita muitas casas, participa de muitos rituais, coisa e tal, então é super interessante que tu te apronte. Mas a decisão, na verdade, foi dela. Acertada, por sinal. Tu falaste da Umbanda, né? Que tu conheceu através da tua avó. Essa Umbanda antigamente era muito diferente da de hoje, né? Tu pode citar algumas diferenças? A Umbanda mesmo, acho que não vejo muita diferença, Israel. Só que ela era mais divulgada, mais difundida, vamos dizer assim, né? Até porque eram poucas as casas de nação, que na época, inclusive, eram chamadas de Umbanda Cruzada. Você chegou a lembrar disso, né? Ou já ouviu falar disso. Mas o ritual de Umbanda era até muito parecido com o de hoje. O ritual de Quimbanda, sim. Esse era muito diferente. E como a gente estava comentando, tu visitou muitas casas. Teve alguma adversidade ou alguma coisa que aconteceu que tu falou diferente assim? Que tu fez não, UOL? Por sorte, nesses 24 anos, não. Nunca tive nenhum problema maior assim. Claro, de repente algum desentendimento comercial, até depois da festa, mas durante as minhas visitas do meu pessoal, o pessoal que estava comigo... Eu acho que a pergunta foi no sentido de ritual diferente que tu tenha visto. Sim, mas vou me abster de esticar a resposta, mas sim. Sim, qual é a sua visão quanto a essa questão da Quimbanda? A gente vê que ela teve uma grande expansão aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, e as pessoas acabam cultuando ela difundidamente da Umbanda, como era antigamente. Eu lembro que quando eu era criança, a Quimbanda, os Exus, eles vinham só naquela parte final da Umbanda para fazer aquela limpeza e se retiravam. Agora eles têm um culto bem à parte, assim. Como é que o senhor vê essa situação, essa evolução dos Exus? Exatamente como uma evolução, como um progresso, como uma expansão natural. Eu não vejo nada demais nisso, pelo contrário. Eu acho que essa divisão Umbanda e Quimbanda foi muito boa para todo mundo.
Que grandes nomes, assim, a tua profissão permite que conheça muita gente, né? Depois, no segundo bloco, vamos falar sobre isso. Mas fez muitos amigos, não só pela profissão, mas por ser um religioso também. Que grandes nomes tu perdeu de amizade que sente saudade? São vários. Eu talvez não vá me lembrar de todos aqui agora, né? Mas a mãe Marlene da Uxum, de Alvorada, a mãe Marlene de Iemanjá, de São Leopoldo. Teve um rapaz que trabalhava comigo, Fabiano do Bede, vou lembrar dele. São muitos nomes, eu não vou lembrar de todos aqui agora. Mas realmente eu sinto falta de muita gente. E a religião, com o tempo, ela vai se passando, né? Tu tem o teu filho também que trabalha contigo, né? Sim. E como é que tu se sente com isso, dando o andamento, também só passando o trabalho, no caso, né? Deixa eu só complementar aqui que eu esqueci de falar do Deodé, que era uma pessoa com quem eu tinha muita amizade também. Mas assim, Gugu, na verdade, o Rafael, que é meu filho, né, ele não participa ativamente, ele até faz fotos pra gente, tal, mas ele não pretende continuar, digamos, o Grande Axé. Se eu parasse hoje, ele não seria o sucessor. Bom, o Beto falou agora no Grande Axé, né? No segundo bloco dessa entrevista, nós vamos falar aqui sobre o Grande Axé, sobre o trabalho de mídia nas casas e também falar sobre as polêmicas que povoaram todas as redes sociais essa semana, logo depois do intervalo. Segundo bloco desse nosso programa aqui de estreia, hoje entrevistando o Alberto Flores, o Beto do Grande Axé. Bom, falamos em Grande Axé, né? Com certeza, 80% das pessoas que assistiram essa entrevista vão saber do que nós estamos falando. Mas para quem não sabe, vamos apresentar o que é o Grande Axé. Grande Axé hoje é uma mídia eletrônica. Nós nascemos em 94 ou 96, eu nunca lembro direitinho do ano, como um jornal impresso. Na verdade era outro nome, depois acabamos mudando de nomes, por razões que não vem ao caso agora. E acabamos depois, por uma questão de custo, por uma questão de evolução, hoje todo mundo prefere smartphone, rapidez, tudo, nos tornamos uma mídia eletrônica. O que não quer dizer que a gente vai permanecer assim, daqui a pouquinho de repente a gente dá uma guinada aí. Cuja nossa missão hoje é divulgar a religião. Como é que a gente faz isso? Participando de encontros como esse, fazendo também um trabalho similar a este, fazendo entrevistas, fotografando casas, e assim a gente vai respondendo, como perguntou agora há pouco, eu não sei nem precisar o número de casas que já frequentamos ao longo desses anos, mas eu acredito não, tenho certeza que nós já contribuímos para divulgar bastante a religião e promover uma boa integração entre muitos religiosos. Muita gente que não se conhecia acabou se conhecendo através do trabalho do Grande Axé. Com certeza. E tu acha que a modernidade, vamos dizer assim, do smartphone, do Facebook, hoje ela vem para agregar ou vem para desvirtuar a questão da religião? Bom, falar smartphone nessa semana é um tanto perigoso, né, Israel? Mas assim, eu acho que tudo aquilo que favorece a divulgação da religião é bom. Tudo deve ser elogiado e incentivado. Há, porém, claro, a questão do bom senso, de saber usar. Infelizmente, isso nem sempre acontece. Mas sim, eu sou a favor de tudo que possa ajudar na divulgação da religião. Sim, eu vejo o seu trabalho, ele é bem amplo, alcançou vários lugares, inclusive vem alcançando novamente. Cada vez mais vai crescendo, assim como é a questão do Kizomba. Eu acho muito bonita essa questão de divulgar a religião no sentido de mostrar ela do lado bonito, aquele fundamento que a gente tem, que a gente se esforça, se esmera para fazer. E como é que o senhor tem visto esses últimos acontecimentos assim dessas pessoas? O senhor acredita que foram pessoas mal intencionadas ou são pessoas desinformadas que agiram o que a gente tem visto nessa semana que aconteceu? Qual é a sua visão perante a isso?
A origem do problema pode ter sido por uma pessoa desinformada, vamos dizer assim. A divulgação, a propagação disso, aí já é uma questão de má intenção. Puxa vida, eu estou vendo uma foto, eu estou vendo um vídeo aqui que eu sei que não é legal, que não pode, não deveria ter sido divulgado. Deleta e terminou o assunto. Ou então eu já fico espalhando para um grupo, outro grupo, outro grupo. Isso já é má intenção. Isso já é canalice. Beto, a fotografia na religião, com certeza, se tu não é o pioneiro em si, tu foi um dos primeiros, né? A ramificar que se poderia, sim, botar a religião para fora dos terreiros através da foto, né? Inicialmente da foto. Esta semana nós tivemos fotos vazadas de entidades, né? Que não poderiam ser vazadas, como... Quem mora fora aqui do Rio Grande do Sul, não pratica as nações daqui, no Batuque do Rio Grande do Sul as pessoas não podem saber, não têm o conhecimento de que passam pela ocupação de um orixá. E como tomar este cuidado para que isso que de início era uma coisa tão bonita não se torne, de repente, o primeiro fio para que a religião se acabe? Primeiro, deixa por uma questão de justiça ali, não, eu não sou pioneiro realmente. Antes de mim, a nível de mídia impressa, tivemos o Jocabe e depois a Folha Africanista. Na verdade, eu fui o terceiro a ter uma mídia impressa. Pode até ser, Israel, mas eu acho que não, porque desde que me conheço por gente, que essa questão da ocupação, esse dogma da ocupação, e eu acho que permanece, e eu acho que ele ainda vai permanecer. Aconteceu, especialmente essa semana, tivemos 4 casos. Conosco, inclusive. Eu ia dizer, importante a gente dizer que aconteceu, inclusive, conosco, com as nossas mídias, porque a gente não está aqui querendo debater os erros dos outros. Sim, debater um erro no geral que aconteceu. Sim, é óbvio, mas aconteceu comigo, aconteceu contigo, pode acontecer, e vai, se não aconteceu, vai acontecer com qualquer um outro fotógrafo ao longo do tempo. É normal. Nós fazemos em média de 600 a 700 festas por ano. Então você multiplica isso aí por 600, 800 fotos em cada festa, olha o número de fotos que passa por ali. Então aconteceu um caso aqui, outro caso lá, não vou dizer que é normal, mas não deveria acontecer, claro que não, mas pode. Mas eu não acho que, volta a questão do bom senso, sabe? Eu não acho que isso aí vá servir para mudar dogmas, acho que não. Pelo contrário, acho que tanto eu, a nossa empresa, quanto a tua empresa e outros colegas, devemos ter mais atenção, redobrar a atenção. E com relação a outros casos que não nos envolvem, que foi o caso dos vídeos aí, que foram feitos por simpatizantes, vamos dizer assim, né? Vamos acreditar que tenha sido, né? Eu acho que aí os próprios pais de santo é que tem que ter esse cuidado de proibir simplesmente o uso de celular, de smartphone, durante os rituais. E tu acha que isso é só do pai de santo ou questão de educação e cultura do próprio fotógrafo em si? Os fotógrafos, tanto os nossos quanto os do Kizomba e os outros, hoje tem várias pessoas fotografando as casas de religiões, ou com mídia, ou particularmente, enfim. Todos eles, com certeza, têm esse cuidado, sabe? Eles são instruídos para isso, a maioria é de religião, sabe que não pode. O que aconteceu conosco, com Israel e provavelmente com outros colegas aí, foi um descuido, uma desatenção, um erro, sabe? Ninguém está livre desse erro. Sim. Nós, Alabês, nós costumamos solicitar aos nossos acompanhantes que nos filmem, que nos gravem, até para divulgarmos o nosso trabalho. Assim. Como é que o senhor vê isso? Na sua visão, isso é uma coisa tranquila? Até porque as pessoas que vão conosco, elas são preparadas e elas entendem que realmente é para filmar o Alabê ou o Pagodô e as pessoas que ali estão, mais nada. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que estamos agindo de forma correta, ou o senhor acha que isso é uma coisa que também estimula as pessoas a tomarem certas libertações, como foi o que aconteceu? Não, eu acho que se enquadra no mesmo caso dos fotógrafos profissionais que estão ali. São pessoas capacitadas, treinadas, habilitadas. Agora, estão sujeitos a erros? Estão. Tanto os nossos quanto o pessoal que vai com os alabês. Ele não está livre de estar filmando o alabê ali e de repente um santo chegar perto do tambor e ele acabar pegando. Normal. Só tem que ter um cuidado redobrado. Mas não acredito que seja maléfico, não, pelo contrário. Beto, quando veio à tona esse assunto essa semana, eu usei um termo que eu acho que é fácil de entender. É como um cozinheiro que erra o sal na comida, né? Não significa que ele não saiba cozinhar. Exatamente. Ele errou uma vez. O erro exatamente está na maldade, né?
tanto o caso que aconteceu com o Grande Axé como o Kizomba, por exemplo, as fotos não ficaram nem 10 minutos no ar. Elas foram, de alguma forma, maldosa, copiadas antes que fossem tiradas e agora, por algum motivo. Tu acha que desta forma, então, a rede social ela não está atrapalhando, né, ao invés de ajudar? Não, pelo contrário, porque a rede social nos ajuda bastante no nosso trabalho e ajuda também bastante o pai de santo que até não usa mídia, mas usa só a rede social. A questão toda é a maldade. No teu caso, no nosso caso, a foto não ficou exatamente 10 minutos. Tá? Alguém printou a foto e maldosamente, estupidamente, burramente começou a espalhar, sabe? De repente, se a pessoa, por exemplo, não gosta do Grande Axé ou não gosta do Beto, fala mal de mim, fala mal do Grande Axé, conta, teve uma foto que vazou do Grande Axé assim, tal, mas não precisa expor a foto, porque a foto pode chegar onde não deve chegar, sabe? Mesma coisa do Kizomba. Não gosto do Kizomba por A por B. Fala mal de Israel, fala mal do Kizomba, mas não precisa mostrar a foto, sabe? É tão simples o vídeo. Aconteceu um vídeo assim, mas não precisa mostrar. Deleta, terminou. Uma pessoa nos alertou, minutos depois da foto estar no ar. Mas a pessoa foi bacana, ela mandou por mensagem para mim, em 5 minutos tiramos a foto do ar e pronto, sabe? Essa pessoa foi honesta, foi legal, foi camarada. Alguém maldosamente printou. Outros ficavam me ligando, quem foi o fotógrafo, quem foi o fotógrafo? Eu disse para eles a mesma coisa que eu acho que falei para ti ontem, né? Eu entendo o trabalho da empresa como um time de futebol. Quando os jogadores se dão bem, fazem gol, tudo certinho, o mérito é deles. Quando alguém erra, o time perde, a culpa é do treinador. Então o erro não foi do fotógrafo, o erro sempre é meu, a falha sempre é minha, eu assumo tudo. A pessoa é que deveria, então, quer prejudicar o Beto? Fala mal do Beto, mas não precisa mostrar a foto. Eu acho que é isso, né? A internet vem alguns momentos para agregar e alguns momentos para denegrir. Mas o importante da religião é a gente estar sempre unido, não é mesmo, Israel? Exatamente. A gente vai continuar falando sobre as polêmicas aqui, falando sobre o trabalho de mídia nas casas de religião, logo depois do nosso intervalo. Voltamos nessa estreia com o APJ, um programa novo aqui para você, gravado também diretamente do Ile Oxundocô, onde com certeza você pode mandar aí através das mensagens do Kizomba as suas opiniões e também as suas sugestões de entrevistados para que estejam aqui com a gente, comigo e com meus outros convidados para ser sabatinados pelas perguntas, mas não é tão difícil, né, Beto? Não. Tu falaste que é filho da mãe Viviane de Ançã, Isso. Outra Yalorixá muito conhecida das mídias, né? Teve alguma inspiração para o teu trabalho lá há 23 anos atrás? E a mãe Viviane, de certa forma, também foi inspiração? Não, quando nós começamos, não, porque eu não a conhecia, né? Começamos o jornal em Osório, em 94, e eu vim conhecer a mãe Viviane bastante tempo depois aqui em Porto Alegre. Depois que a conheci, sim. Inclusive, além de inspiração, ela sempre foi minha incentivadora. E Beto, nessa trajetória que a gente já se conhece há algum tempinho, tu já pegou grandes festas, até como os 25 anos da Oxum aqui mesmo da Marista, foi uma grande festa que tu estava presente. E dessas grandes festas que tu vê assim hoje em dia, tu acha que existe algum excesso, não só pela parte da nação, mas da Quimbanda, Umbanda, existe algum excesso, algo que às vezes até é demais? Não, eu vou concordar com o que muitos pais de santos dizem. Quando você critica o pai de santo, por que isso, por que aquilo? Para o meu orixá, eu faço o melhor possível. A resposta dele sempre é essa. E eu concordo com isso, sabe? Se o teu orixá te deu e tu quer fazer bonito para ele, então não tem limite, não tem excesso. Foi esse seu amor pelo orixá tão bonito, tão resplandecente que o senhor nos traz, que ele levou a criar o jornal? Qual foi a sua inspiração inicial? De onde é que o senhor captou essa inspiração e eu vou fazer um jornal?
vou me dedicar para a religião, que é o que os senhores fazem. Eu poderia até fazer bonito, mas não foi verdade. Não. Poderia, né? Não, mas não foi. Na verdade, eu já trabalhava na área editorial com uma revista para um outro segmento, nada a ver com religião. E a pedido de uma pessoa de religião na época, para ajudá-la como forma de trabalho, foi que criamos o jornal. Não foi assim por esse aspecto. Seria tão bonito, né? Mas não vou mentir, né? Beto, tu faz muitas coisas no Grande Axé, além de ser o idealizador e hoje diretor-geral, né? Inclusive, fotografa, apresenta, filma. De todas essas coisas que tu faz, qual é que tu mais gosta de fazer? E qual é que tu menos gosta? Eu gosto de escrever, quando faço jornal. Gosto da foto. Eu já gosto de quase tudo. Tá? O que eu menos gosto é de limpar o escritório, fazer cafezinho, mas eu estou acostumado também, né? E com essas modernidades, Beto, como é que tu vê a questão do jornal, até pela questão do blog, ou até mesmo o post que a gente vê no dia a dia no Facebook? Como é que tu acha isso? O que isso te interfere no teu dia a dia? Se tu acha uma coisa complicada, se tu acha uma coisa fácil, essa nova modalidade do jornal? Não, ela facilitou muito. Vocês não viveram a época de fazer o jornal montando ele com máquina de escrever, depois com computador, mas de ter que imprimir o jornal em uma folha branca, recortar com tesoura para colar a foto por baixo, para daí fazer fotolito, sabe? Isso tudo hoje você faz em 5 minutos no computador. Não, ajudou muito, favoreceu muito. Hoje é fácil. A questão da foto mesmo. Há alguns anos atrás você tinha que saber fotografar, porque a máquina é toda manual. Hoje não, você compra ali uma máquina digital, em 5 minutos já te torna fotógrafo. Voltando à tua pergunta, eu não gosto de tratar foto. Uma coisa que me incomoda, eu não gosto não. O senhor tem algum projeto futuro para a evolução do jornal? Alguma nova ideia? Enfim. Eu tenho, claro, eu só não vou te revelar agora, que pode, de repente, talvez a concorrência está me assistindo. Mas eu tenho sim, só não vou revelar agora. Perfeito. Beto, das tantas festas que tu foi, né? Como tu falaste, tranquilamente mais de 3.000 casas, e nessas casas muitas vezes, né? Das tantas festas, eventos que tu foi, qual que tu destaca, assim, um que tu possa destacar que te tocou como religioso? Israel, eu vou me reservar, eu prefiro não responder essa pergunta, porque assim, eu me dou com todo mundo, eu sou amigo de muita gente. Então, eu tenho vários clientes, mas eu tenho muitos amigos. Então eu não posso citar nenhum nome específico. Teria vários, mas eu prefiro não citar nenhum. Perfeito. E hoje, essa questão de fazer live, como a gente vê muitos no Batuque, como é que tu vê essa nova fase para o Grande Axé? Vai ter alguma novidade nesse quesito de live para as casas ou não? A questão da live eu acho muito arriscado. Nós, inclusive, não evoluímos tanto nesse aspecto, porque enquanto a gente está gravando, aconteceu alguma coisa, você tem como corrigir na edição. A live não tem volta, né? Você colocou no ar, não tem retorno, né? Então, eu acho muito complicado a live. Eu acho até que deveria ser evitado em Batuque. Nós tivemos agora a evolução, não é só na religião, ela evoluiu para fora também das mídias, né? Cada vez mais, antes era jornal, depois passou a fotos, depois passou a programas, depois passou a entrevistas e chegamos às lives, né? Hoje todo mundo tem uma empresa de televisão no bolso. Sim. Né? Tu achas que agora tende a nós evoluir ou de repente com tantos fatos que a gente tem, eu digo nós como religiosos e também como mídia, ou nós temos a retroceder? Não, eu acho que a tendência é evoluir. Se parar para pensar um pouquinho, aí alguns anos atrás nós tínhamos o Orkut. Uhum. Era o Orkut, né? Sim. Então, quando tinha o Orkut, a pessoa disse, bom, estamos no ápice, né? E hoje o Facebook veio, engolfou o Orkut e com tantas novidades, e eu acho que talvez muito mais venha por aí, e nós vamos evoluindo junto. E a religião também. Afinal de contas, a religião faz parte da sociedade, ela é uma parcela apenas, né?
O senhor, como religioso, como o senhor vê a sua contribuição para a nossa religião em meio ao seu trabalho? Como o senhor, pessoa, religioso, profissional, contribui para melhorar a imagem da sua religião? Deixa eu ver se eu entendi. Eu como religioso ou eu como jornalista? O senhor como religioso e profissional, como ambas as situações. Porque praticamente a gente divide as pessoas, mas o senhor é uma pessoa que faz diversas atividades. Mas o senhor, o que o senhor acredita que está fazendo para melhorar a imagem da nossa religião, para divulgar de forma mais bonita? Bom, como religioso, eu contribuo fazendo ou não atrapalhando, sabe? Eu faço o que a minha mãe de santo manda fazer. Eu não tenho casa de religião, apesar de ser pronto tudo, mas eu não faço atendimento, não tenho... Então, eu sou filho de santo. Tem diploma, mas não executa a função. Bem assim, sabe? Tenho a carteirinha, mas não validei, né? Sou filho de Santa Mãe Vianney e pretendo continuar filho de Santa Mãe Vianney por muito tempo. Eu não tenho a pretensão de abrir casa. Como jornal, como jornalista, sim. Aí eu já tenho a certeza de que já contribuí, como falei agora há pouco, muito para a religião. Tanto para a divulgação da religião, como para a integração dos religiosos, como já falei. E pai Beto, tu falou que é filho de santo da Dona Vivi, né? Um beijo, ó, Dona Vivi, te amo, tá? Mas, sabendo que hoje essas disputas entre casas, tá? Que a gente vê, tu acha isso saudável para a religião ou tu vê essa questão da união, tu acha melhor a questão da união? Gugu, união não tinha no passado, não tem no presente e eu acredito que não vai ter no futuro, sabe? Então é uma utopia que eu acho que jamais vai se atingir. Por quê? Veja bem, o que são a religião, as casas, você pode imaginar como pequenos feudos onde cada um impera com a sua lei, cada um manda do seu jeito, sabe? Vários Zés. Vários Zés, no caso, cada Zé manda na sua casa. Enquanto essa frase for imperar, você vai esperar o quê? Sabe, na casa do Zé manda o Zé, então não tem um padrão. E se não tem um padrão, não vai ter união, nunca. Perfeito. Beto, apesar de todo o grande boom que foi essa semana com as redes sociais, né, e algumas pessoas até criticando as mídias, em especial o grande Axé e Kizomba, mas que não é um mérito nosso a filmagem dentro do Batuque, já visto que a gente tem filmagens de 1980 e tantos, sim, né, mas tu tem por filosofia não se posicionar quanto aos assuntos, quanto às polêmicas, né? Por que tu toma essa atitude, assim, sendo que tu poderia, assim, não te defender, mas se posicionar de uma forma até para que mude isso? Primeiro que eu não acredito que vai mudar, Israel, né? Segundo porque, e aí eu já vou... Não, nem vou. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou. Pode. Você quer falar a verdade. Eu acho que quando a pessoa está ali perdendo muito tempo no Facebook, é porque ela já não tem o que fazer, sabe? Sim. Como eu tenho o que fazer, então eu já não tenho esse tempo aí. E segundo, como tu disseste, por filosofia mesmo, sabe? Vamos pegar com relação a um erro que não foi nosso, lá um vídeo lá que aconteceu, que não tem nada a ver comigo, nem contigo, com ninguém. Por que eu vou me posicionar sobre isso? Sabe? Eu não posso nem opinar nem a favor, nem contra, houve um erro, sabe? A minha opinião não vai alterar em nada, pelo contrário, só vai fomentar uma discussão que de repente, como eu te falei agora há pouco, contribui para que esse vídeo se propague ainda mais. Então eu prefiro encerrar o assunto ali. Quando envolve a mim, se o erro foi meu, eu vou tomar uma providência com quem eu errei. E pronto. E a pessoa que trabalha comigo que errou, a gente vai conversar e deu. Sabe? Não tem por que propagar isso também. Quanto a lhe questionar, diretamente o senhor sofreu alguma represália quanto a essas últimas colocações? Se dirigiram diretamente ao senhor? Alguma situação que realmente lhe machucou pessoalmente, internamente? Não, eu recebi trocentas mensagens no celular, assim, o Israel deve ter recebido também. Elas incomodam, sabe? Como eu falei, porque você tem que estar explicando, gente, essa foto ficou 5 minutos no ar. Por favor, não propague, não divulgue mais essa foto. Sabe? Ela daqui a pouquinho vai acabar chegando onde não deveria chegar. Vamos encerrar esse assunto. Tem gente, claro, que prefere esticar o assunto, mas é a questão da maldade, a questão da burrice, como falei há pouco. E, Beto, o que tu me acha, que tu me diz a tua opinião sobre aquelas fotos um pouco de fundamento, de apresentação de
de cabeça, de coisas que são, vamos dizer assim, os paradigmas e os segredos da religião. O Grande Axé não faz isso, né? Creio que não. Mas o que tu acha sobre as outras mídias que fazem, como o Israel falou, que hoje até mesmo um telefone já é um veículo de comunicação? Isso tu me permite só complementar a tua pergunta? Há babalorixás que fazem questão de que apresente isso. Como tu disseste bem, o Grande Axé não faz. Eu sou contra. Acho que não deve... Muita coisa já não deveria ser exposta, sabe? O Grande Axé não faz. Agora, se o pai de santo faz, o que vamos fazer, né? Então tem muito pai de santo que compra o seu próprio celular, que é uma televisão portátil, como você falou, né? Uma máquina fotográfica. Então, mas é um problema dele, responsabilidade dele. O Grande Axé realmente não faz. Beto, a gente caminha para o fim dessa entrevista, né? E eu sei que se eu te perguntar, babalorixá, se tu admira, tu não vai dizer, assim como tu não disse, a festa, né? Como eu te perguntei. Mas dos profissionais que fazem a mesma coisa que o Grande Axé faz, né? Ou mesmo dos teus profissionais, quais tu admira, assim? E por quê? Vamos tirar a mãe Viviane da jogada, né? Não posso. Não, até assim, ó. De mídia, você não tem como falar de mídia de sacerdote sem falar em Mãe Viviane, sem falar em Pai Pedro, até porque foram praticamente os pioneiros, né? Com certeza. Maria Zacuri, enfim, Pai Cleon, que também era um outro tipo de mídia, mas também tinha. Dos atuais, eu vou de novo me reservar o direito de não responder, porque hoje tem muita gente fazendo. Como você falou, é uma televisão portátil, então hoje cada um faz a sua live. Se você olhar o Facebook aí, diariamente, quantos Pai de Santo fazem o seu próprio programa? Então, não tem como te responder essa pergunta. Perfeito, mas uma coisa que tu tem como me responder é olhar para a câmera ali e dar teu recado para todo o povo africanista que te segue, que é fã do Grande Axé e, consequentemente, amigos que tu criou durante todo esse tempo. Primeiro, eu falei para ele antes, brincando, que a concorrência pode estar me assistindo e por isso eu não vou revelar os planos, né? Então, eu vou falar da concorrência. Muita gente acha que, de repente, porque o Israel veio montar uma mídia, que eu sou inimigo de Israel. Não, tanto que estou aqui. E desde o primeiro momento, até porque antes do Israel começar, ele me procurou para participar do Grande Axé, na época a gente não foi possível, enfim. E, além de Israel, já tive ao longo do tempo muitos outros concorrentes, eu sempre me dei bem com todos. Sabe? Israel testemunha de que a gente é parceiro, sabe? Não somos concorrentes, somos colegas de trabalho, colegas de profissão. Com relação ao recado, o que eu vou dizer? O Israel falou que 80% conhece o Grande Axé. Eu preciso dos outros 20, gente. Por favor. Tá certo. Beto, muito obrigado pela tua disposição, pela tua tranquilidade em falar dos assuntos, né? Obrigado aos nossos convidados. Esta vai ser a tônica do nosso APJ, o novo programa aqui do Kizomba. Na semana que vem eu vou estar conversando com o Pai Paulo de Xangô, Pai Paulo do Boi. E eu convido você a assistir aqui com a gente. Israel, posso interromper só um minutinho? Claro. Ele mandou um beijo para a Mãe de Santo. Eu também quero mandar. Deve. Mãe de Santo. Tá certo. Então, com um beijo para a Mãe Viviane, acabamos esse primeiro APJ. Um grande beijo a todos, até a semana que vem.